dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Josisley, seja bem-vindo ao Toque 2 Podcast. E como eu tinha prometido, eu vou tentar aqui gravar para vocês uma crítica sobre um filme que fala sobre música. Vamos ver se vai dar certo esse novo quadro que eu quero lançar aqui no Toque 2, logo depois da vinheta. Toque 2 Podcast, o ritmo da vida na batida do coração. Bom, galera, o filme que a gente vai trocar uma ideia aqui hoje se chama A Fanfarra. É um filme francês, tá, de 2024, mas ele ganhou, assim, mais visibilidade em 2025, que foi quando eu consegui assistir esse filme. Infelizmente, aqui no Brasil, ele não foi lançado de uma forma regular, então, se você quiser assistir, você pode eventualmente utilizar aí um sistema de VPN, porque ele saiu para aluguel em várias plataformas aí ao redor do mundo, beleza? É isso. Bom, vamos lá. Primeiro eu vou fazer aqui uma sinopse que está no trailer, então não é spoiler para nada, mas daqui a pouco vai começar a ter spoiler e aí você assiste por sua conta e risco, beleza? O filme A Fanfarra vai contar a história de um grande maestro, já um maestro muito renomado, rege orquestras como convidado por todo mundo, e chamado Thibaut. O Thibaut, ele está regendo ali, o filme já começa dessa forma, ele está regendo uma orquestra, quando de repente ele tem um mal súbito e ele acaba ali caindo, e ele não chega a desmaiar, mas ele perde a força do corpo e cai ali, e os músicos então param de tocar. Ele está tocando uma música ali, que eu não me lembro agora o nome para falar, eu sou péssimo com o nome de música, mas enfim, é uma música muito conhecida, e essa abertura do filme também, ela é muito boa. Isso tá no trailer, tá, pessoal? Então, ele é levado para o hospital e é quando descobre que ele tem leucemia, né? Então, para quem não sabe, leucemia é um tipo de câncer, né? E ele, então, entre aspas, né, o tratamento dele é um pouco simples, porque bastaria que um irmão dele doasse, fizesse uma doação para ele e tudo bem, né? É legal que isso não acaba não estando no trailer, tá? Que ele dá alguns números. Se é um parente próximo dele que vai doar para ele, né? Um parente de sangue, ele tem ali uma chance de 1 em 4 de dar tudo certo. Se for fora do círculo de parentes dele, ele tem uma chance de 1 para 1 milhão. Depois eu vou falar um pouco sobre a doação de células tronco, tá? Bom, então o trailer vai mostrar pra gente, então, que ele é adotado. E essa, eu acho que é a primeira grande sacada, assim, do filme, que eu fiquei meio triste de ter visto isso no trailer, tá? Porque eu gostaria de ter visto isso dentro do filme, né? Mas, mais pra gente, eu espero comentar sobre isso, o grande ponto é que esse filme não é sobre música, então vocês vão entender como que isso vai acontecer. Então, o filme começa com esse grande plot. Ele é adotado, então ele tem que encontrar o irmão dele para então receber a doação da célula-tronco ali e ele poder iniciar o tratamento dele de câncer, né? E ele tem pouquíssimo tempo. Para quem já teve acesso a pessoas que sofrem desse mal, a leucemia, ela acaba com a pessoa muito rápido, né? Isso é o plot do filme, beleza, pessoal? Então, a partir daqui, eu vou começar a dar detalhes sobre o filme. Não vou contar o filme todo, já adianto isso para vocês, porque eu quero dar uma opinião e algumas visões de como que a coisa ali me impactou, beleza? Então, estão avisados, a partir de agora teremos spoilers. Ocorre que o Thibaut, ele conversa primeiramente com a irmã dele, e ele ainda não sabe que ele é adotado. Eles vão fazer os exames e ali ele descobre então que ele não é irmão dela, ele possivelmente é adotado, e é nesse momento do filme que são ditas essas proporções de chances que ele tinha. Então, o fato de ter um irmão não necessariamente é fato que vai dar certo, uma para 4 pessoas, né? E essa informação ela é muito importante para o filme, e eu acho que ela é colocada de uma forma ali que, se você não estiver prestando atenção, o final do filme ele acaba decepcionando um pouco, mas ele acaba amarrando com esse início aqui, então você tem que prestar atenção, justamente como eu falei, como ele não é um filme sobre música, a música está colocada ali como um pano de fundo. Se você perder as falas, você vai perder algumas resoluções que o filme vai colocar para você.
o filme vai discorrendo, ele finalmente conversa com a mãe dele e que a mãe dele vai contar que realmente ele foi adotado, só que ele tem um irmão. O irmão dele mora em XY lugar lá e eles encontram o irmão dele. Toda essa parte inicial que eu narrei aqui, dele passar mal até o momento que ele encontra o irmão dele, é muito rápido. Eu acho que dá no máximo aí, uns 10 minutos de filme. É muito rápido. Esse filme ele é curto, ele tem 1h40 mais ou menos, retirando os créditos. Tá? Então tudo isso que eu falei acontece muito no começo. Porque ele é um filme lento, ele é um filme que ele vai acontecendo, as falas são ditas, como eu falei, a música ela acontece pouco nesse filme, na realidade. Tá? E ele encontra o irmão dele, e aqui vai acontecer uma coisa muito legal, porque ele encontra o irmão dele na casa do irmão, junto com a mãe adotiva do irmão, e o irmão a princípio fala, mano, esse cara tá maluco e tal. Desculpem, não tem nada a ver, mas ele acaba fazendo a doação para o Thibaut, tá? E aqui eu vou dar alguns saltos, porque depois de toda a cirurgia, de tudo que acontece, o Thibaut vai atrás do irmão dele, que se chama Jimmy. E quando ele chega lá, ele descobre que o Jimmy trabalha numa cozinha ali industrial, né? Ele é o cara que vai servindo a comida ali, pelo menos as cenas do filme, a maioria das vezes aparece ele ali servindo ali e tal. E num segundo momento, ele vai visitar o irmão dele e eles falam, não, ele não tá aqui. E aí vem uma coisa assim muito legal e até emocionante do filme, que ele fala, ele tá ali onde a banda ensaia. E aí ele vai até lá. E é nesse momento que você entende o que significa, né, a fanfarra. Porque quando ele chega lá, tem uma concert band ali, uma banda sinfônica ensaiando. Eles estão tocando, se não me falha a memória, aquela abertura da Aida. E o irmão dele, o Jimmy, tá ali com um trombone, né, tocando também. E ele fica parado por muito tempo ali, vendo tudo aquilo. E aqui eu acho que eu vou começar a falar um pouco do que representa a música nesse filme. Tá? Eu falo que a música, esse filme não é sobre música, a música é utilizada na narrativa, porque o Thibaut, ele é um cara que vive próximo da perfeição. Ele não tem um problema, por exemplo, financeiro na vida dele, né? E a orquestra é o suprassumo da perfeição musical. E de repente ele está ali em pé, vendo o irmão dele tocando numa banda desafinada, desajeitada, aquelas bandas que a gente vive no nosso dia a dia, para a gente que é aqui do meio de bandas e fanfarras no Brasil, sabe como que funciona, né? Então ele está ali diante dessa outra coisa que não é perfeita, né? Que tem problemas financeiros e isso vai ficar mais nítido na história conforme ela vai passando. Só que a salvação dele, né? Literalmente, né? O que está salvando a vida dele é aquela pequena banda, essa banda sinfônica, desafinada, que o maestro rege estranho, que os músicos tocam de qualquer jeito, apesar que não, né? Tem contextos e tudo e tal. E eu acho que aqui eu preciso parar. Eu não posso contar mais o filme, porque tem algumas coisas que vão acontecer daqui para frente que eu gostaria muito que vocês assistissem e que vocês tivessem essa emoção de captar essas mensagens que estão ali introduzidas, tá? Uma crítica que eu faço nesse filme é o final, ele é extremamente corrido, ali bem quando vai chegando ali nos 10 minutos finais, tem muitas resoluções que poderiam ter sido espalhadas mais no filme e acabam acontecendo no final, e eu acho que fica meio corrido demais, tinha que ter mais emoção, mais peso, né? Tem a penúltima cena que acontece dentro de um teatro, me remeteu muito ao final daquele filme Se Eu Fosse Você, com a Glória Pires, ruim, assim, não gostei. O filme ele vem numa qualidade até boa, mas ali ele dá uma decaída na qualidade. Eu acho que aquela solução final não ficou muito legal ali, e aí eu quero ouvir a opinião de vocês aqui no comentário sobre isso. E uma outra coisa que eu tenho que falar para vocês, que assistindo alguns filmes, para pensar qual que eu deveria comentar aqui com vocês, eu percebi uma coisa, né? Principalmente os músicos os filmes que a gente vai falar sobre arte, nem sempre a arte vai estar no foco da coisa, né? Para quem já assistiu Drumline, por exemplo, é muito mais forte a questão da música ali, e a música ela está compreendida em toda a narrativa, né? Porque o personagem, ele não lê partitura e ele tem que ler partitura para participar daquilo, né? Já em filmes como A Fanfarra, a música ela existe,
Mas, infelizmente, se a gente colocasse ali sobre uma história sobre um mestre construtor, né, e um super engenheiro e um pedreiro, a história também se casaria muito, porque realmente a música ali não é primordial para que a história aconteça, tá? Então, esse tipo de filme, a gente vai falar mais sobre isso, acredito, em outros vídeos, mas não é muito assim a minha praia. Eu até gosto quando é feito com muita primazia. Infelizmente, na fanfarra não vai ter, não é esse o caso. Se você é músico de bandas e fanfarras, eu recomendo que você assista, até porque a música está ali, tem a banda, tem a fanfarra, e é interessante, a história em si é bastante interessante. Agora, se você for assistir somente pela questão musical, infelizmente eu acho que você não vai gostar desse filme. Beleza? Eu não vou dar nota para esses filmes, não pretendo dar nota, mas é um filme bacaninha sim, eu acho que vale a pena assistir. É isso aí, pessoal. Esse vídeo vai estar publicado nas minhas redes sociais. Se você estiver assistindo através do YouTube, dá a sua curtida, siga, recomende para um amigo, mande esse vídeo lá no seu grupo de WhatsApp e deixe aqui no comentário para mim se você assistiu a fanfarra, o que você acha e recomende um filme que você gostaria de ver aqui eu comentando. Valeu? Forte abraço a todos, até o próximo filme. Toque 2 Podcast, o ritmo da vida na batida do coração.